3 da manhã. Você está acordado. De novo, repassando aquela conversa, aquele comentário, aquela crítica que alguém jogou na tua cara 8 horas atrás. E você está ali, deitado no escuro, criando respostas melhores. Imaginando o que deveria ter dito. Sentindo aquele nó no estômago porque alguém que provavelmente nem pensa mais em você, conseguiu roubar tua paz, teu sono, tua energia. E sabe o que é pior? Você sabe que é ridículo. Sabe que pessoa é irrelevante. Sabe que a opinião dela não deveria importar. Mas importa. Corroeu. Entrou fundo. E você não consegue desligar. Aqui está ali a verdade que vai doer. Você foi programado para isso. Ensinaram você desde criança que palavras de outros têm poder sobre quem você é. Que quando alguém te insulta, você foi insultado. Que quando te criticam publicamente, você foi humilhado. Que quando te desrespeitam, você foi rebaixado. Como se fosse automático. Como se dignidade fosse algo que outros podem tirar de você com uma frase. Isso é a maior mentira que a sociedade já te vendeu. E você comprou. Completamente. Porque quando você acredita que outros podem te humilhar, você entrega controle. Controle sobre seu estado emocional, sobre seu valor próprio, sobre sua paz. E qualquer pessoa com voz pode alterar como você se sente sobre si mesmo. Você virou marionete emocional. Fios invisíveis conectados a cada opinião externa. E o mundo puxa. Puxa-te para a raiva. Puxa-te para a vergonha. Puxa-te para a dúvida. E você dança. Sempre dança. Porque ninguém te ensinou que você pode cortar os fios, que você pode simplesmente recusar-se a dançar. Quantas decisões na tua vida foram tomadas não porque você queria, mas porque tinha medo do que iam pensar? Quantas vezes você calou sua verdade porque alguém poderia te julgar? Quantas vezes você se fez pequeno, invisível e inofensivo para não ser atacado? E quantas oportunidades você perdeu, relacionamentos, negócios, experiências, porque medo de humilhação era maior que desejo de viver plenamente. Olha ao teu redor. A maioria das pessoas vive assim, prisioneiras emocionais. Você vê nos olhos delas aquela vigilância constante, escaneando o ambiente para aprovação, ajustando o comportamento para evitar julgamento, modificando opiniões baseadas em quem está ouvindo, virando camaleão social porque a identidade real pode ser atacada. E ataque na cabeça delas significa destruição. Elas checam redes sociais compulsivamente. Não por conexão, por validação. Cada like é dose temporária de estou ok. Cada comentário negativo é crise existencial. Elas vivem em montanha-russa emocional onde pico e vale são determinados por humores aleatórios de pessoas aleatórias que não conhecem nada sobre a jornada delas. E isso não é acidente. Isso é design. Sistema social foi construído exatamente para criar adultos controláveis através de aprovação e desaprovação. Te ensinaram 3 mentiras fundamentais. Opinião dos outros sobre você importa objetivamente. Ser insultado é destrutivo e deve ser evitado a todo custo. Você deve se defender porque silêncio é admissão de fraqueza. Nenhuma dessas mentiras foi para te proteger. Todas foram para te controlar. Porque se você acredita que validação vem de fora, quem controla a validação controla você. Você vira máquina de conformidade porque medo de ser humilhado é maior que necessidade de autenticidade. Mas você está aqui. Você sentiu algo. Por isso clicou. Porque alguma parte de você reconhece a prisão. Sente as correntes. E quer liberdade. Quer saber como aquelas pessoas invulneráveis conseguem. Como elas atravessam tempestades de críticas sem se molhar. Como permanecem intactas enquanto o mundo inteiro tenta destruí-las. E eu vou te mostrar. Vou te mostrar exatamente o que Nicolau Maquiavel descobriu há mais de 500 anos. Uma descoberta que mudou completamente como ele entendia poder, dignidade e humilhação. Florença, 1513. Maquiavel estava preso, acusado de conspiração. Durante semanas, ele observou algo fascinante. Os mesmos homens que pregavam virtude cristã e compaixão eram os que aplicavam interrogatórios brutais. Mas Maquiavel não focou na hipocrisia. Focou no padrão comportamental. Ele percebeu que o objetivo real não era apenas extrair informação. Era destruir algo mais profundo. Fazer o prisioneiro se sentir quebrado, diminuído, humilhado. Fazer ele internalizar que era menos, que era vencido, que era nada. O processo foi projetado para atacar não o corpo, mas o espírito, a dignidade interna, o senso de valor próprio.
E ali Maquiavel viu a verdade oculta. Humilhação não é algo que outros fazem com você. É algo que acontece apenas se você aceitar internamente a narrativa que criaram sobre você. Eles podem criar situação degradante. Podem tentar impor narrativa de que você é inferior. Mas transformar isso em humilhação genuína? Isso requer sua participação. Requer que você processe a narrativa deles como verdadeira. Maquiavel observou prisioneiros que saíam completamente quebrados e outros que saíam intactos emocionalmente. A diferença não estava no que foi feito a eles. Estava em como eles processaram internamente. Prisioneiros quebrados aceitaram a narrativa. Prisioneiros intactos recusaram a narrativa. Isso aconteceu, mas minha mente permanece minha. Meu valor permanece meu. Ele viu isso depois nas cortes políticas. Príncipes poderosos eram constantemente insultados, difamados. Mas líderes fortes ignoravam completamente, porque entendiam. Palavras não alteram realidade objetiva de poder. Se príncipe controla território, exército, a opinião de crítico é irrelevante. Essa verdade foi suprimida por séculos, porque ela ameaça o mecanismo primário de controle social, vergonha. Se todo mundo soubesse que humilhação é impossível sem consentimento interno, estruturas de poder inteiras desmoronariam. Instituições controlam através de vergonha moral, social, emocional. Todas dependem de você acreditar que outros podem diminuir você. Mas se você cortar essa crença, se você entender que dignidade não pode ser tirada apenas entregue voluntariamente, você quebra o sistema. Você fica livre, emocionalmente soberano. Agora vou te mostrar os 8 princípios maquiavélicos de invulnerabilidade emocional. 8 verdades que vão destruir a ilusão de que você pode ser humilhado por palavras de outros. Isso não vai ser confortável. Vai confrontar crenças que você carrega desde a infância. Deixa esta afirmação nos comentários. Eu vejo o jogo agora, porque este é teu primeiro contrato com liberdade emocional. E uma vez que você vê, não tem volta. Princípio 1. Humilhação requer seu consentimento. Você já reparou como ninguém questiona certas verdades? Humilhação é uma delas. Dizem que quando alguém te insulta publicamente, você foi humilhado. Quando te criticam na frente de outros, você foi rebaixado, como se fosse automático. Insulto acontece, logo você está humilhado. Aqui está a realidade brutal. Humilhação não é algo que outros fazem com você. É algo que você faz consigo mesmo quando aceita internamente a narrativa que criaram sobre você. Insulto não leva automaticamente à humilhação. Leva a nada. É som vibrando no ar. A menos que você processe aquela informação como verdadeira, ela não tem poder. Pensa na dinâmica real. Alguém diz, você é incompetente. Essa frase não altera a realidade objetiva da sua competência. Não modifica suas habilidades. A frase existe como opinião dela. Humilhação só ocorre se você der o segundo passo. O passo onde você pensa, ela tem razão. Ou, preciso provar que não sou. No momento que você engaja com a narrativa dela, você transferiu o poder. Na Grécia Antiga, filósofos estoicos praticavam algo peculiar. Ficavam em praça pública enquanto cidadãos atiravam insultos. O objetivo? Permanecer completamente impassível. Crates de Tebas era lendário nisso. Certa vez um homem cuspiu na cara dele em plena praça. A multidão esperava a explosão de raiva. Crates simplesmente limpou o rosto, sorriu e disse: "Devo agradecer por me lembrar que preciso de guarda-chuva quando passa a tempestade." Tratou cuspe como fenômeno climático, sem raiva, sem humilhação. Por que ele não se sentiu humilhado? Porque entendeu. Humilhação requer seu consentimento. O homem cuspiu. Isso é fato objetivo. Mas transformar esse ato físico em humilhação emocional? Isso requer participação de Crates. Requer que ele processe internamente, esse ato me diminui. E Crates recusou. Dignidade é posição interna, não concessão externa. Quando você fundamenta seu valor em autoconcepção baseada em princípios que você define, em ações que toma, em caráter que cultiva, opiniões externas tornam-se dados. Informações sobre quem opina, não sobre você. Maquiavel viu isso nas cortes de Florença. Príncipes poderosos eram constantemente atacados verbalmente, difamados, criticados, insultados. Mas líderes fortes ignoravam completamente. Porque entendiam, palavras não alteram realidade objetiva de poder. Se príncipe controla exército, território, a opinião de crítico é irrelevante. Realidade é definida por ações, não por narrativas.
O custo de viver acreditando que outros podem te humilhar é triplo. Primeiro, você desenvolve hipervigilância defensiva. Está constantemente monitorando como outros te veem. Isso consome energia que poderia estar construindo. Segundo, você modifica comportamento para evitar humilhação. Para não ser criticado, para de arriscar. Para não ser insultado, para de se posicionar. Terceiro, você entrega controle emocional para qualquer pessoa com opinião. Aplicação prática. Muda mindset para palavras de outros são dados sobre eles, não decretos sobre minha realidade. Quando alguém te insulta, observe como Crates observou o cuspe. Registre que pessoa expressou opinião. Não processe como verdade, apenas observe e segue. Segundo, quando sentir impulso de defender, pare 3 segundos. Pergunta: por que essa opinião dessa pessoa deveria alterar minha autoconcepção? Se não há resposta lógica, a opinião é irrelevante. Descarte. Terceiro, sinal de funcionamento. Quando alguém te insulta e você sente nada. Não raiva, não dor. Apenas neutralidade genuína. Maquiavel escreveu: os homens julgam geralmente mais pelos olhos do que pelas mãos, porque todos podem ver, mas poucos podem sentir. Opinião pública é superficial, mas realidade profunda é sentida por quem a vive. Outros veem superfície. Você sente profundidade. Deixa nos comentários: eu sou inumilhável, porque você acabou de retirar o consentimento. Sem consentimento interno, insulto externo é apenas ruído. Princípio 2. O insulto revela o insultante, não você. Imagine um espelho. Quando pessoa olha para espelho, vê reflexo de si mesma. Agora imagine que você é o espelho. Quando alguém te insulta, o que está acontecendo? Projeção. E o que aparece não é quem você é quem ele é. Seus medos, suas inseguranças. Seu primeiro instinto quando atacado é analisar se há verdade no ataque, como se insulto fosse feedback válido. Isso foi programado. Te ensinaram: onde há fumaça, há fogo. Mas aqui está a realidade. Insulto não revela nada sobre você. Revela tudo sobre quem insulta. Pessoa calma, centrada, em paz, não ataca outros verbalmente, porque não precisa. Ataque verbal é manifestação de dor interna que insultante não processou. Quando alguém te chama de incompetente, não é observação neutra, é confissão disfarçada sobre como ele se sente inadequado. Quando te chamam de arrogante, é projeção da insegurança dele. Ele interpreta sua confiança como arrogância porque não tem confiança própria. Pensa na mecânica psicológica. Pessoa que se sente pequena olha para alguém confiante e sente desconforto. Aquela confiança expõe a insegurança dela. Então ela tem 2 opções: trabalhar internamente para desenvolver confiança própria, ou atacar externamente para destruir confiança do outro. Primeira é difícil, requer trabalho interno. Segunda é fácil, requer apenas palavras. Então a maioria escolhe atacar. Maquiavel observou isso nas conspirações políticas de Florença. Líderes fracos, sem poder real, sem resultados sólidos, atacavam verbalmente, difamavam, espalhavam rumores. Quanto mais fracos eram realmente, mais barulho faziam. Era admissão de impotência. Porque líder forte com poder real não precisa de palavras. Simplesmente age, conquista, constrói. Palavras são ferramenta de quem não tem ações. Insulto é arma de quem não tem arsenal real. Pensa em pessoa que alcançou algo significativo. Empreendedor bilionário. Atleta recordista. Essas pessoas gastam tempo insultando randoms? Não, porque tem coisas importantes fazendo, mas pessoa insegura que não construiu nada, que vê mediocridade na própria vida, precisa rebaixar outros para criar ilusão de superioridade. É anestesia emocional temporária. O custo de internalizar ataques é triplo. Primeiro, insegurança crônica. Se cada crítica é potencialmente válida, você nunca está seguro de nada. Segundo, você modifica comportamento baseado em críticas aleatórias. Terceiro, você perde capacidade de discernir feedback genuíno de projeção tóxica. Aplicação. Muda mindset para ataques são confissões disfarçadas. Quando alguém te insultar, pergunta: que dor nele está causando essa necessidade de atacar? Observa com curiosidade. Pessoa criticou seu trabalho. Por que ela precisa rebaixar trabalho alheio? Geralmente quem mais critica é quem menos produz. Segundo, resposta ideal é compaixão ou indiferença. Nunca raiva. Raiva valida o atacante.
compaixão significa que você viu a dor por trás do ataque. Indiferença significa que registrou opinião como irrelevante. Ambas são posições de poder. Terceiro, você começa a ver padrões. Pessoa que ataca por característica X tem insegurança sobre X. Pessoa que critica sua ambição não alcançou próprios sonhos. Insulto vira mapa da psique ferida de quem ataca. Deixa nos comentários. Palavras deles, mundo deles. Porque o que vivem nas cabeças deles não tem nada a ver com quem você realmente é. Princípio 3. Defesa é admissão de vulnerabilidade. Te ensinaram que silêncio diante de acusação é admissão de culpa. Que se você não se defende, pessoas vão acreditar. Então defesa virou reflexo. Alguém questiona a integridade? Lista evidências. Alguém critica a competência? Enumera conquistas. Mas aqui está a verdade. Defesa não resolve nada. Defesa confirma que ataque teve impacto. Quando você se defende, comunica cristalino para atacante. Palavras dele atingiram alvo. Você sentiu. E essa informação, que você é vulnerável, valida completamente a estratégia de ataque. Há uma parábola sufi sobre mestre acusado publicamente de roubo por comerciante corrupto. A acusação era completamente falsa. Discípulos ficaram indignados. Mestre, defenda-se. Todos sabem que é mentira. Mestre apenas sorriu e seguiu o caminho. Semanas depois, verdade sobre corrupção do comerciante veio à tona sozinha. Comerciante foi exposto. Discípulos perguntaram: por que não se defendeu? Ele respondeu: Sol não precisa defender-se da vela que afirma ser mais brilhante. Sol simplesmente brilha. E todos veem. Pensa na dinâmica de poder. Quando o presidente é acusado por cidadão aleatório de incompetência, presidente responde: não, porque responder sugere igualdade. Sugere que a opinião de cidadão aleatório tem peso suficiente para merecer refutação. Presidente não responde porque não precisa. Posição dele fala mais alto que qualquer defesa verbal. Maquiavel observou isso em Cesare Borgia. Borgia era constantemente difamado. Rumores brutais. E Borgia, silêncio absoluto. Não porque rumores eram verdade, mas porque defendê-los sugeriria que a opinião de difamadores importava. Borgia entendia: poder real não justifica ações. Poder real simplesmente age e deixa resultados falarem. Isso contradiz tudo que sociedade ensina, porque sociedade quer que você seja controlável através de reputação. Se você acredita que deve defender reputação constantemente, pode ser manipulado através de ameaças. Mas se você genuinamente não se importa com a opinião de quem difama, você é intocável. O custo de modo defensivo é triplo. Primeiro, energia absurda em justificativas infinitas. Para cada acusação refutada, aparecem 3 novas. Segundo, você sinaliza insegurança. Pessoa segura não precisa listar evidências. Terceiro, você vira alvo preferencial. Pessoa que reage é mais divertida de atacar. Aplicação. Mindset. Minha realidade não requer defesa. Ela simplesmente é. Como o sol da parábola, verdade não precisa de advogado. Verdade existe independente de quem acredita. Quando acusado, silêncio total ou resposta monossilábica sem energia emocional. Acusador diz: você é X. Você? Ok? E segue. Sem explicações. Você recusa-se a dançar no ritmo que ele criou. Sinal de funcionamento. Acusador fica desconcertado. A acusação foi projetada para provocar defesa. Quando não há defesa, a acusação cai no vazio. Deixa nos comentários. Eu não me explico. Libertação da compulsão de justificar existência para pessoas que não merecem suas explicações. Princípio 4. Reação emocional é transferência de poder. Existe crença perigosa que demonstrar raiva quando insultado mostra força. Eu não aceito desrespeito. Virou badge of honor. Pessoa que reage emocionalmente é vista como tendo personalidade forte. Isso é inversão total. Reação emocional não demonstra força. Demonstra controle externo sobre seu estado interno. Aqui está o princípio. Quando você reage emocionalmente à provocação, você provou que outro determinou seu estado. Ele escolheu palavras. Você entrou em raiva. Quem controlou quem? Ele controlou você. Porque ele decidiu quando alterar seu estado emocional e você obedeceu como marionete respondendo ao puxão de cordas. Maquiavel estudou guerra psicológica entre cidades-estado italianas. Manipuladores provocavam líderes inimigos antes de batalhas. Insultavam honra, difamavam família, questionavam coragem. Por quê?
porque líder em raiva toma decisões emocionais. Ataca quando deveria recuar. Arrisca quando deveria preservar. Age por orgulho ferido ao invés de estratégia calculada. E perde. Sempre perde. Quando você é emocionalmente reativo, você é previsível. Pessoa sabe exatamente que botão apertar para te colocar em estado específico. Quer te deixar inseguro? Critica a competência. Quer raiva. Insulta algo que você ama. Você vira instrumento que qualquer um pode tocar se conhecer as notas certas. O custo é triplo. Primeiro, você vira manipulável. Qualquer um que entenda seus gatilhos pode usar você. Quer distrair de objetivo? Provoca. Quer decisão estúpida? Insulta. Segundo, você vive em montanha-russa emocional. Se opinião externa te deixa em raiva, também te deixa eufórico com elogio. Seu estado flutua baseado em humor de outros. Terceiro, qualquer pessoa pode controlar seu dia com uma frase. Aplicação. Mindset. Meu estado emocional é minha fortaleza. Intransponível. Estado não é campo aberto. É fortaleza que você guarda. Quando alguém tenta alterar teu estado, eles batem na porta. Você decide se abre. Resposta: não. Segundo, quando provocado, pausa de 3 segundos. Observa impulso sem agir. Sente raiva querendo emergir. Observa ela. Como cientista observando o fenômeno. Interessante. Palavras dele criaram impulso. Mas impulso não é obrigação. Você observa, deixa passar, responde calculadamente ou não responde. Terceiro, sinal de maestria. Provocador fica frustrado. Provocação foi projetada para gerar combustível emocional. Quando não há combustível, provocação morre, como incêndio sem oxigênio. Maquiavel. Príncipe que controla paixões controla reino, porque reino é extensão de líder. Príncipe que mantém equanimidade diante de provocação é inabalável. Deixa nos comentários. Eu controlo meu estado. Declaração de soberania emocional absoluta. Princípio 5. Opinião sem poder é apenas ruído. Na mitologia grega, Ícaro recebeu asas de cera de seu pai Dédalo, mestre arquiteto. Dédalo deu instrução clara. Não voe muito baixo perto do mar. Não voe muito alto perto do sol. Conselho de mestre baseado em conhecimento profundo. Durante voo, Ícaro ouviu vozes de pescadores abaixo gritando opiniões contraditórias. Voa mais alto, voa mais baixo. Eram pessoas que nunca voaram, que nunca construíram asas. Mas tinham opiniões, e Ícaro, jovem e inseguro, começou a considerar essas vozes. Perdeu foco na instrução do mestre. Voou alto demais. Cera derreteu. Ele caiu no mar. A lição é sobre filtro de fonte. Dédalo tinha competência relevante, ele construiu as asas. Pescadores tinham opinião sem competência. Quando você dá peso igual à opinião de incompetente e opinião de mestre, você dilui discernimento até morte. Te venderam ideia que todas as opiniões merecem consideração igual. Respeite opiniões divergentes. Ouça todos os lados. Mas quando você dá peso igual à opinião de pessoa que falhou e opinião de pessoa que alcançou o que você busca, você dilui discernimento até paralisia. Aqui está o filtro. Opinião só importa se vier de fonte com competência relevante. Não toda competência. Competência relevante na área específica. Se alguém que nunca construiu negócio opina sobre seu negócio, é ruído. Se alguém que nunca manteve relacionamento saudável opina sobre seu relacionamento, ruído. Opinião sem experiência relevante é especulação. Maquiavel observou nas cortes de Florença como príncipes sábios ouviam conselheiros com experiência de guerra quando planejando batalha, conselheiros com experiência diplomática quando negociando tratados. Ignoravam plebeus que opinavam sem conhecimento, não por arrogância, porque decisões ruins vêm de conselhos de fonte sem competência. Você vive em um mundo onde todos têm plataforma para opinar. Redes sociais deram microfone a pessoas sem conquista, sem conhecimento. Essas pessoas opinam sobre como você deve viver, sobre escolhas que faz. Se você trata todas as opiniões como válidas, entra em paralisia. Para cada ação, há 50 opiniões divergentes. O custo é triplo. Primeiro, você dilui discernimento com ruído massivo. 90% de opiniões vêm de pessoas que não alcançaram o que você busca. Dar peso a isso é misturar água limpa com lama. Segundo, você modifica rumo baseado em conselhos de incompetentes. Pessoa sem experiência diz desiste e você considera abandonar. Terceiro, você jamais atinge excelência porque está ajustando para a mediocridade. Medíocres são maioria. Se houve maioria, adota mindset de maioria.
Aplicação prática. Mindset. Eu ouço quem já alcançou o que busco. Quer opinião sobre relacionamentos? Busca a pessoa em relacionamento funcional de longo prazo que admira. Quer opinião sobre negócios? Busca empreendedor com negócio lucrativo. Ignora resto, completamente. Antes de processar crítica, faz pergunta filtro. Essa pessoa tem resultados que respeito nessa área. Se não, descarte a opinião imediatamente, sem processamento. Opinião de pessoa sem resultados relevantes é entretenimento, não instrução. Sinal de maestria. 90% de opiniões que recebe tornam-se irrelevantes. Quando filtra por competência, sobram pouquíssimas vozes. Talvez 3, talvez 5. Essas vozes de quem alcançou o que você busca são únicas que merecem consideração. Isso não é arrogância. É eficiência. É proteção do discernimento. Maquiavel ensinou: príncipe busca conselho de sábios, não de qualquer um. Sábio é definido por sabedoria demonstrada através de resultados. Qualquer um tem opinião. Sábio tem experiência que valida a opinião. Príncipe inteligente distingue entre os dois. Deixa nos comentários. Eu filtro impiedosamente. Compromisso com qualidade de input mental. Você para de ser depósito de opiniões aleatórias. Vira filtro seletivo que só permite a entrada de sabedoria de fontes validadas por resultados concretos. Princípio 6. Resposta perfeita a insulto é elevação. Existe satisfação primitiva em responder insulto com insulto melhor. Alguém te ataca. Você contra-ataca com sarcasmo afiado. Resposta inteligente que deixa atacante sem palavras e plateia rindo. Isso é vendido como vitória. Você colocou ele no lugar dele. Mostrou quem manda. E por 5 minutos você sente que ganhou. Aqui está a realidade. Quando você responde insulto com insulto melhor, você não ganhou nada. Você desceu ao nível do jogo dele para competir. E competir no jogo de outro significa aceitar as regras de outro. O fato de você ter jogado melhor não muda que você jogou. E jogar é validação. Validação de que a arena de insultos é a arena legítima onde você compete. Você manteve-se no nível dele. Pense em xadrez. Mestre de xadrez não joga contra iniciante porque vitória não prova nada. Vitória é esperada, irrelevante. Da mesma forma, quando você responde insulto verbalmente, mesmo com resposta genial, você está competindo em arena que nunca deveria ter entrado, porque entrada é igualdade. Igualdade de nível. Se você é realmente superior em maturidade, caráter, posição, você não compete. Você simplesmente está acima. Maquiavel observou governantes sábios respondendo a provocações de inimigos não com contra-ataques verbais, mas com generosidade calculada ou indiferença total. Inimigo insulta publicamente. Governante responde com convite diplomático. Ou simplesmente ignora completamente. Por quê? Porque responder no mesmo nível é rebaixar-se. É comunicar eu pertenço a esse nível de interação. Mas governante que responde com elevação, com generosidade, com calma, comunica algo diferente. Você está competindo comigo, eu nem estou jogando seu jogo. Essa é a estratégia mais desconcertante possível, porque atacante preparou para a batalha verbal, afiou insultos, antecipou teus contra-ataques, preparou respostas. E você? Você não apareceu para a batalha. Você respondeu com tudo bem. Desejo sucesso para você. Ou simplesmente sorriu e seguiu. Atacante fica em vácuo. Toda a energia investida em ataque cai no vazio, sem resistência para validar força. Como socando água. Não há impacto porque não há superfície sólida para impacto. O custo de competir verbalmente em nível baixo é triplo. Primeiro, você gasta energia infinita em jogo sem fim. Para cada insulto que você responde, vem outro. E outro. É ping-pong verbal que nunca termina. Quanto mais você joga, mais munição dá para a próxima rodada. Segundo, você é visto como igual em imaturidade. Observadores não veem vencedor e perdedor. Veem dois imaturos brigando verbalmente. Ambos perdem credibilidade. Terceiro, você perde oportunidades com pessoas importantes que observam. Porque pessoas verdadeiramente importantes não se associam com quem gasta tempo em disputas públicas de ego. Elas veem isso como bandeira vermelha de instabilidade emocional. A aplicação prática é contra-intuitiva, mas poderosa. Primeiro, mindset. Eles jogam xadrez de tabuleiro, eu jogo em dimensão acima. Quando insultado, resposta genuinamente cordial ou silêncio com sorriso leve, demonstrando que ataque não registrou. Você não está evitando confronto por medo. Está escolhendo não validar a arena. Como rei que não desce de trono para brigar com mendigo.
Não porque tem medo de mendigo, mas porque descer é rebaixamento automático. Segundo, observe reação. Sinal de funcionamento. Insultante fica confuso, desarmado, porque a resposta dele dependia de você entrar no jogo. Quando não entra, ele fica sem script, sem direção. Maquiavel ensinou: príncipe não se envolve em disputas de mercado, não por covardia, por dignidade posicional. Sua posição já comunica tudo o que precisa ser comunicado. Deixa nos comentários. Eu permaneço acima. Compromisso com superioridade posicional. Princípio 7. Sua dignidade é posição interna, não reputação externa. Te ensinaram que dignidade é como outros te veem e te tratam, que dignidade é medida por respeito externo, tratamento recebido, reputação pública. Nome é tudo, honra é tudo. E você internalizou que dignidade depende de reconhecimento, que quando te tratam com desrespeito, sua dignidade foi violada, que quando reputação é manchada, você foi diminuído. Aqui está a verdade. Vincular dignidade a tratamento externo não leva à segurança, leva à escravidão. Porque dignidade real é autoconcepção inabalável, independente de circunstância externa. É posição interna que permanece intacta, independente de como te tratam, do que dizem sobre você, de como o mundo te vê. Pense em diamante enterrado na lama. A lama ao redor muda o valor do diamante? Não. Diamante permanece diamante. Estrutura molecular não altera porque contexto externo mudou. Contexto externo é irrelevante para a essência interna. Sua dignidade funciona igual. É propriedade intrínseca, não é concedida por tratamento respeitoso e não é removida por tratamento desrespeitoso. Maquiavel distinguiu entre virtude, qualidade interna do príncipe, e fortuna, circunstâncias externas. Observou que grandes líderes mantinham um senso de valor mesmo em exílio, derrota, humilhação pública. Porque dignidade era fortaleza interna imune a clima externo. Fortuna pode mudar. Hoje você é celebrado, amanhã é exilado. Mas virtude, qualidade interna, permanece constante. É âncora que não se move quando tempestade externa agita a superfície. Quando você depende de tratamento externo para a dignidade, 3 coisas destroem você. Primeiro, fragilidade emocional crônica. Porque se dignidade vem de fora, cada desrespeito é crise existencial. Alguém te trata mal? Sua dignidade está ameaçada. Alguém fala mal de você? Seu valor está em questão. Você vive em estado perpétuo de vulnerabilidade. Segundo, você modifica a identidade para agradar. Porque se dignidade depende de como te veem, você precisa controlar como te veem. Então vira camaleão sem essência, mudando com cada contexto social para manter a aprovação. Terceiro, você perde a autoconcepção estável, porque ela flutua baseada em como te tratam hoje. Tratam bem? Você se sente digno. Tratam mal? Você se sente indigno. Seu senso de quem você é vira termômetro de tratamento externo. Aplicação prática. Mindset. Minha dignidade é fato ontológico, não concessão social. Dignidade não é algo que sociedade te dá e pode tirar. É posição filosófica que você ocupa sobre quem você é. Define 3 princípios inegociáveis sobre quem você é. Exemplos. Eu ajo com integridade mesmo quando ninguém está olhando. Eu trato outros com respeito mesmo quando não tratam eu. Eu persigo excelência mesmo quando não sou reconhecido. Revisa esses princípios diariamente. Mantém independente de feedback externo. Esses princípios são âncora. Quando o tratamento externo varia e vai variar massivamente, você tem norte interno inabalável. Sinal de maestria. Tratamento externo varia massivamente, mas autoconcepção permanece estável. Alguém te trata como rei hoje, você não infla. Alguém te trata como lixo amanhã, você não deflaciona. Porque você sabe quem é independente de como te veem. Sua dignidade é interna, autossustentada, imune à opinião e tratamento flutuantes de mundo externo volátil. Maquiavel adaptado. Pessoa que depende de validação externa para a dignidade nunca será livre. Liberdade vem de autonomia interna. Deixa nos comentários. Meu valor é meu. Declaração de independência ontológica. Princípio. 8. Indiferença genuína é poder supremo. Te ensinaram que indiferença é frieza. Falta de emoção. Psicopatia. Pessoa que não se importa com a opinião alheia é fria, sem coração, antissocial. Isso foi apresentado como defeito de caráter. Como algo a ser corrigido. Como sinal de que algo está errado com você. Aqui está a verdade. Indiferença genuína a ataques não é frieza.
É clareza. Quando você conhece seu valor intrinsecamente, quando autoconcepção está fundamentada em princípios internos que você definiu, ataques externos são irrelevantes não por defesa, mas por irrelevância genuína. É posição de quem transcendeu necessidade de validação, de quem não precisa mais de confirmação externa para saber quem é. É diferença entre soldado que usa armadura pesada para se proteger de espadas e guerreiro que transcendeu necessidade de armadura porque ninguém consegue atingi-lo. Primeiro, ainda joga jogo defensivo, ainda está reagindo a ameaças, ainda precisa de proteção. Segundo, não joga o jogo, está em dimensão diferente. Ataques simplesmente não registram porque ele não está mais no campo onde batalha acontece. Maquiavel observou que líderes verdadeiramente poderosos não eram afetados por adulação ou insulto. Elogio não os inflava. Crítica não os deflacionava. Operavam de centro interno inabalável que permanecia constante independente de vento externo. Viu isso em Lorenzo de Médici, em César Borgia quando no auge do poder. Invulnerabilidade emocional não era ausência de emoção. Era a presença de centro tão sólido que exterior não tinha poder de movê-lo. Essa é a característica definitiva de poder real, porque poder real não depende de reconhecimento externo para existir. Existe independente, como o sol que brilha independente de quantos o admiram. Brilho não aumenta com elogio, não diminui com crítica. Simplesmente é. O custo de nunca alcançar indiferença genuína é total. Você vive vida inteira em montanha-russa emocional controlada por externos. Alguém elogia? Euforia. Alguém critica? Depressão. Seu estado é função de variável externa completamente fora do seu controle. Você nunca toma decisões de posição de força porque está sempre reagindo emocionalmente à última opinião que ouviu. E você morre sem nunca ter sentido verdadeira liberdade interior. Liberdade de ser quem você é, independente de plateia. Aplicação prática. Mindset. Segurança interna torna exterior irrelevante. Isso não acontece da noite para o dia. Requer trabalho interno diário. Meditação sobre impermanência de opinião. Reflexão sobre o fato de que pessoas que te elogiam hoje podem te criticar amanhã, e nada sobre você mudou. Construção de vida baseada em valores próprios, não valores sociais impostos. Sinal de maestria absoluta. Quando insultado, você sente literalmente nada. Nem raiva, nem necessidade performática de parecer indiferente. Apenas ausência genuína de reação porque ataque é tão irrelevante quanto mosca batendo em janela de arranha-céu. Você está tão acima, tão além, que som nem chega. Maquiavel. Príncipe que depende da fortuna alheia nunca será livre. Adaptado para contexto emocional. Pessoa que depende de validação alheia para paz interior nunca será livre. Deixa nos comentários. Eu sou livre. Declaração de libertação emocional total. Você não é mais prisioneiro de opiniões flutuantes. Você acabou de percorrer jornada que 99% nunca vai fazer. Absorveu 8 princípios sobre invulnerabilidade emocional que Maquiavel destilou há 500 anos. Agora você possui conhecimento que separa 1% emocionalmente soberano de 99% escravo de validação externa. Recapitula comigo. Humilhação requer seu consentimento. Insulto revela insultante, não você. Defesa é admissão de vulnerabilidade. Reação emocional é transferência de poder. Opinião sem competência é ruído. Resposta perfeita a insulto é elevação. Dignidade é posição interna. Indiferença genuína é poder supremo. Esses 8 princípios não são teoria abstrata, são armas de soberania emocional. Ferramentas que transformam você de vulnerável a invulnerável, de reativo a soberano, de controlado a livre. Mas conhecimento sem aplicação é ilusão. É entretenimento que te faz sentir melhor por 10 minutos sem mudar nada. Agora vem momento de escolha. Decisão que vai determinar se este vídeo foi passageiro ou ponto de virada irreversível. 2 caminhos se abrem. Primeiro, você fecha este vídeo, sente inspiração temporária, mas amanhã, quando alguém te insultar, reage exatamente como sempre reagiu. Sente aquela dor familiar. Perde sono repassando conversa. Gasta energia em defesa. Entrega controle. E daqui a 5 anos, 10 anos, está exatamente onde está agora. Prisioneiro emocional de opiniões alheias, vivendo e morrendo sem nunca experimentar verdadeira liberdade interior. Segundo caminho, você decide agora que acabou, que não entrega mais controle, que dignidade é posição interna intocável. Você implementa esses 8 princípios como lei operacional da tua mente. E quando o próximo insulto vier, e vai vir, você sente diferença.
Ausência de reação onde antes havia dor. Estabilidade onde antes havia caos. Liberdade onde antes havia prisão. Qual caminho você escolhe? Porque escolha é tua. Sempre foi. Ninguém pode te libertar, exceto você mesmo, através de decisão consciente de parar de entregar poder que sempre foi teu. Você não é mais vítima de palavras alheias. Não é mais escravo de validação externa. Você é emocionalmente soberano. Opinião externa não te controla mais. Tratamento externo não define teu valor. Você é inabalável. Livre. Intocável. E mundo vai sentir essa mudança. Vai tentar te testar. Vai tentar te puxar de volta. E você vai permanecer firme. Então decide agora. De verdade. Não amanhã. Agora. A partir deste momento você opera sob nova lei. Nada pode me humilhar, porque retirei consentimento. Ataques revelam atacante. Defesa é desnecessária. Meu estado é meu. Filtro opiniões impiedosamente. Permaneço acima. Minha dignidade é interna. Eu sou genuinamente indiferente à validação externa. Se este vídeo quebrou tuas correntes emocionais, toma ação. Deixa teu like para honrar conhecimento maquiavélico. Compartilha com alguém preso em dependência emocional. Se inscreve no canal porque conteúdo aqui é transformação real para 1% que quer mais que mediocridade. Tua afirmação final. Deixa nos comentários como contrato público. Nada pode me humilhar. Escreve. Fala em voz alta. Porque essa declaração é teu selo, teu compromisso. Tua linha na areia entre quem você era, vulnerável e reativo, e quem você é agora, soberano e livre. Maquiavel viu em celas de prisão, em cortes de poder. Homens que nada quebra existem. Não porque nasceram especiais, porque decidiram que dignidade é interna e intocável. Você acabou de fazer essa decisão. Palavras deles não te tocam mais. Opiniões deles não te movem. Ataques deles dissipam antes de chegar. Você atravessa este mundo intocável. E eles vão sentir. Vão sentir na tua calma quando esperavam raiva. No teu silêncio quando esperavam defesa. Na tua indiferença quando esperavam dor. Você é livre. Finalmente. Completamente. Irreversivelmente livre.